Nos últimos meses, principalmente no Brasil, uma das maiores discussões que aconteceu foi, entre tantas outras, sobre a questão de se existe vida alienígena, se nós podemos observar OVNIs e se já tivemos contato com esse tipo de experiência. Pois bem, o que poucos talvez saibam é da relação de Juan Posadas e esse mesmo assunto, que se tornou uma das maiores curiosidades exóticas da discussão política do século XX. Posadas, que nasceu em 1912 e falece em 1981, cujo nome verdadeiro era Homero Cristalli, foi um dirigente trotskista argentino que liderou uma corrente conhecida como, obviamente, posadismo. A relação entre o posadismo e os OVNIs começa já na década de 1960, quando o movimento era um dos principais e mais articulados de toda a América do Sul, enraizado em sindicatos, em vilas operárias e até mesmo em manifestações de rua. Hoje, diferentemente, o posadismo é visto como uma piada, justamente por causa da relação que fez com os OVNIs. Mas será que foi sempre assim? Será que foi exatamente isso que Posadas defendeu? Segundo ele, um sapateiro de Córdoba, que vai chegar ao movimento trotskista ainda na década de 30, se uma civilização fosse capaz de realizar viagens interestelares, ela teria, obviamente, alcançado um nível social, político e científico muito superior do que nós conhecemos. E, obviamente, essa sociedade também teria superado o capitalismo e seus desenlaces, como guerras, faltas de recursos, etc. Assim, os visitantes extraterrestres seriam possivelmente comunistas, ou pelo menos viveriam em sociedades altamente cooperativas. Essa ideia, apesar de ter sido considerada como anticientífica pelos marxistas do seu tempo, é interessante. Você consegue imaginar uma civilização altamente desenvolvida em algum outro lugar no universo que continue reproduzindo xenofobia, racismo, preconceito, que continue destinando grande parte de uma parte da sua população a morrer de fome? É uma relação um pouco interessante de se pensar, no mínimo. E aí, a partir dessas conclusões, o posadismo ele vai ser, obviamente, muito desprezado, não somente na Argentina, mas também fora dele. E o posadismo foi muito forte no Brasil, onde existiu, por exemplo, o POR-T, Partido Operário Revolucionário Trotskista. Não confundir com o POR de Guilherme Loura boliviano. E o POR posadista possuía muitas atuações no sul brasileiro, inclusive, pelo menos entre a década de 1950 e 1960. Mas nem só de exotismos viveu esse movimento. E um desses elementos que cito, acerca de como o movimento posadista foi desprezado, é que ele foi um dos responsáveis por inserir no movimento operário argentino hoje uma das suas maiores qualidades, que é a luta pelos direitos das mulheres, ou, como se preferir dizer, o feminismo marxista. Principalmente centrado na figura da militante Dora Koledeschi, que também foi responsável por introduzir a questão do aborto entre as operárias das fábricas de Quilmes, que obviamente já sofriam espontaneamente de abortos por causa dos excessivos trabalhos de longas jornadas. Então assim, longe de ser um movimento somente maluco, ou somente tido como maluco, fora da realidade, como hoje é conhecido pela questão dos OVNIs e coisas do tipo, a Dora ela foi uma importante militante da Quarta Internacional, obviamente posadista, por romper a ainda extremamente vanguardista, mas necessária questão da ideia de gênero. E além disso, ela obviamente enfrentou a burocracia dos sindicatos, que é muito violenta na Argentina, e também defendeu entre as operárias o papel da licença maternidade, que logo depois vai ser lei. E como eu estava falando anteriormente, também no Rio Grande do Sul, o posadismo teve uma influência bastante peculiar e interessante. Foi através de Vito Letícia, que nasceu na cidade de Rolante, que vai romper com o PCB brasileiro para adentrar no que eu já citei, o POR-T, e começa a atuar principalmente entre estudantes, metalúrgicos e operários da construção civil. Depois ele rompe, e como muitos, né, vai fundar o PT e vai acabar também lá no PSOL, infelizmente, né, para a vida dele. O posadismo no Brasil ele também vai ser muito destroçado e desarticulado pelo golpe militar de 1964, que vai perseguir e vai exilar muitos dos seus militantes. Além, é claro, de suas próprias questões internas. Um dos pontos interessantes é que o movimento, assim como grande parte do trotskismo no geral, ele não vai adotar a luta armada como resposta ao regime militar, talvez pela péssima relação que teve com a Revolução Cubana de Che e Fidel, no qual, talvez surpreendentemente para alguns,
o trotskismo, principalmente o posadista, ele teve sim muita participação, ainda que não como direção principal. Existiam diversos militantes, diversos estudantes que eram trotskistas e posadistas que estavam atuando durante o processo da Revolução Cubana. E os posadistas, eles vão atuar e vão defender efusivamente esse processo até ter a sua militância proibida e perseguida pós a aproximação de Cuba com a União Soviética em 1960. Tá, mas e os alienígenas? O texto mais famoso do Posadas sobre esse tema, ele data de 26 de junho de 1968 e se chama Flying Saucers, The Process of Matter and Energy, Science, the Revolutionary and Working Class Struggle and the Socialist Future of Mankind. Ou seja, discos voadores, o processo de matéria e energia, ciência, a revolução da classe trabalhadora e o futuro socialista da humanidade. Para o Posadas fazia total sentido debater todos esses temas no mesmo texto. E ali ele vai pontuar em que tipo de local a vida surge, o que ela precisa para se desenvolver, a integração entre natureza e humanidade e principalmente a de que estamos soterrados demais por assuntos cotidianos para refletir sobre questões mais amplas que nós, pela burocracia que o sistema que nos organiza nos impõe, obviamente não refletimos, não pesquisamos, não estudamos, não debatemos. Mas há um apontamento que me entristece bastante na hora de analisar a história do posadismo, que é o seu elemento teleológico, isso é, a busca por um futuro, por um objetivo final, isso é, ele tem uma ideia, por mais que fosse acusado de esoterismo, de ter um espírito de seita, de se tornar extremamente isolado dos trabalhadores e ter um autoritarismo interno e ter diversas perseguições, ainda assim ele possuía, diferentemente de outros movimentos, os existentes hoje principalmente, uma ideia positiva de futuro, uma ideia final. Tinha algo estabelecido que buscava alcançar. E hoje parece que não há mais futuro a ser conquistado, parece que é sempre o mínimo a ser exigido. A gente pede que nos deixem viver, que parem de nos matar, é uma resistência sem propositividade. O posadismo não padecia desse mal. Mas, enfim, as atitudes políticas do posadismo, no entanto, eles vão ajudar, obviamente, a enterrar o movimento, que vai principalmente se esfacelar ou começar o seu enfraquecimento quando apoia o pabelismo, que era uma corrente completamente reformista dentro da Quarta Internacional, da qual o Posadas, por se alinhar mais ao Michel Pablo, vai ser agraciado com a direção do Bureau Internacional da América Latina. Uma atitude bastante oportunista da parte dele. Mas a questão sobre os OVNIs, por exemplo... ela nunca foi central no debate interno, que vai acabar esvaziando a sua força conhecida dentro do movimento trotskista internacional. O já citado Vito Letícia, por exemplo, e outro companheiro dele, o Luiz Paulo Pila Tavares, por exemplo, eles vão romper com o posadismo por questões de democracia interna, por análise de conjuntura, por pensar que outras organizações existentes tinham melhores análises, melhor inserção em sindicatos, etc, etc, etc. A questão dos OVNIs não vai ser central nessas rupturas. E aí vocês podem ficar curiosos. O posadismo ele ainda existe como movimento? Não. Depois da morte do Juan Posadas, em 1971, a corrente internacional entra em declínio e o POR-T vai perder praticamente toda a sua influência até desaparecer como força organizada no final do século XX, na realidade. E atualmente, o posadismo ele sobrevive mais como elemento de pesquisa e curiosidade, pelo que ele representou, pelo que ele foi, mas muito esquecido como um movimento organizado e das conquistas que ajudou a classe trabalhadora argentina e latino-americana no geral a conquistar, infelizmente.